Aí o pastor, ele respondeu uma resposta pesada, mas que não deixa de ser verdade. Falou, olha, se você quer ter mais experiência com Deus, você não devia estar me pedindo oração. Você devia ir para o seu quarto e orar. Certa vez um jovem pediu por oração para um pastor mais velho. Pastor, ora por mim porque eu quero ter mais experiências com Deus. Amém? E eu mesmo já pedi isso, né? Ora por mim, eu quero ir mais fundo em Deus, eu quero ter mais experiência com Deus. Aí o pastor, ele respondeu uma resposta pesada, mas que não deixa de ser verdade. Falou, olha, se você quer ter mais experiência com Deus, você não devia estar me pedindo oração. Você devia ir para o seu quarto e orar. É um pouco pesada, né, a resposta. Mas aquele jovem falou, né, na época ele falou, nossa, eu senti até me ofendido pelo pastor ter falado isso para mim. Como assim, né? Estou pedindo aqui na humildade, pastor, ora por mim. Ele fala, se você quer intimidade, experiência com Deus, você tem que orar. Então não vou orar por você, você vai orar. Mas aquele jovem, depois, aquilo foi ganhando sentido dentro dele. Ele entendeu. Esse jovem hoje é o pastor Luciano Subirá, quem conhece? Hoje ele é um pastor referência no Brasil. E ele conta esse testemunho. Eu achei muito interessante, porque é exatamente a nossa, muitas vezes a nossa cultura. Nós gostamos, tem os crentes 6 horas, né? Nós gostamos de pedir oração. 6 horas por mim, porque o negócio está difícil. 6 horas por mim, porque eu estou desempregado. 6 horas por mim, por causa disso. 6 horas. Então, se nós queremos ir para um lugar de maior maturidade, eu não estou dizendo que você não tem que pedir oração. Peça oração, eu peço oração. Ontem mesmo, antes de ministrar, eu falei, irmã, a irmã Isabel ali, ora por mim, por favor. Estou precisando da sua oração. Estou rouco, ainda estou. Mas glória a Deus, a gente pede oração. O próprio Paulo pediu oração, né? Ele diz que orem por mim para que, ao abrir da minha boca, seja dada a palavra do evangelho com ousadia. Porém, entretanto, todavia, precisamos entender que nada substitui a sua oração, amém? A oração é a chave para o sobrenatural. Nós falamos tanto de sobrenatural, eu lidero o sobrenatural, mas algo que eu tenho meditado nesses dias é que a oração é a chave do sobrenatural. Em Atos 2, a Bíblia diz que os discípulos passaram dias e dias orando, até que do alto um dia eles estavam orando, como de costume, e de repente veio do céu um som como de vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados e pousou sobre cada um deles línguas repartidas como de fogo, e eles começaram a ser cheios do Espírito Santo e falar em outras línguas. Amém? Ou seja, pelo ato deles buscarem e orarem repetidas vezes, e a gente acha que foi uns mais ou menos 40 dias de oração ininterruptas da igreja primitiva, o Espírito Santo veio. Agora, presta atenção, o Espírito Santo é a promessa de Jesus, porque se Deus prometeu, você tem que orar. É porque é assim que as coisas funcionam. Vou falar disso agora, não vou me adiantar não, mas precisamos entender isso primeiro, que a chave do sobrenatural é a oração. Atos 3, a Bíblia diz que Pedro e João sobem ao templo para orar como de costume, quando de repente um paralítico, eles oram, né? Você sabe da história, em Atos 3, aquele paralítico se levanta e através daquele paralítico, Pedro começa a pregar e 5.000 almas são acrescentadas. Em Atos 4, a Bíblia diz que depois da perseguição, né, a Pedro, João, os outros apóstolos, a igreja unanimemente levanta em fé e faz aquela grande oração de Atos 4 a ponto de o lugar onde eles estavam tremerem. Imagina se a gente está aqui orando e o lugar aqui começa a tremer. Meu Deus, meu Deus. Eu quero essa experiência, amém? Vocês querem? Se Deus estiver para nós, glória a Deus. Se não, amém. Mas nós vamos orar mesmo assim. Mas o fato é, a oração foi tão poderosa que o lugar onde eles estavam tremeu. Em Atos 10, a Bíblia diz que Cornélio orava e ofertava também quando quando um anjo do Senhor, né, apareceu para ele e falou, manda chamar Pedro. Nesse mesmo tempo, enquanto Pedro estava na casa dele, a Bíblia diz que ele subiu para orar quando teve uma visão. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Mais para frente vai dizer que Paulo estava preso, orando, quando de repente, o próprio Jesus aparece para ele. Mais um pouco antes, eu esqueci de falar, mas diz que Paulo e Silas estavam louvando, adorando a Deus, e as cadeias da prisão se soltaram, eles foram livres. Você quer experimentar o sobrenatural? Amém? Quantos querem experimentar o sobrenatural? Estou te dando a chave aqui, oração, oração.